Vocês ainda estão felizes aí ou não? Glória a Deus. Pode se assentar. Obrigado, Rafael, por essa palavra de oferta muito necessária para nós. Amém, queridos? Vamos lá então, nós estamos no nosso Terça Mais. Você tem percebido que a nossa igreja ela tem retomado as atividades, né? Já passou daquela fase gradativa, nós estamos com força total. Amém, queridos? Então a gente tem dia aqui na segunda-feira, a gente tem Terça Mais na terça-feira, a gente tem célula na quarta-feira. O pessoal tem ensaio aqui na quinta-feira. Ah, quero assistir, pastor? Não precisa, né? Mas a gente tem várias atividades, algumas outras ainda vão retornar, né? Nós temos ministérios que estão nascendo, né? Está nascendo aí Conexão Sênior, na verdade já nasceu. Já tivemos uma reunião aqui muito legal. Então hoje nós temos o Terça Mais, queridos. Por quê? Pastor, por que a gente não faz uma coisa só? Nós estamos colocando para a nossa igreja, né, vários, eu costumo dizer que é um cardápio, para que a pessoa ela se sinta melhor naquilo que ela gosta de fazer. Então, por exemplo, de daqui na segunda-feira, eu preciso dizer isso aqui para vocês, para explicar um pouco nossas atividades. De daqui ele é algo mais específico. Por exemplo, nós estamos estudando aí já há vários dias o livro de João, de uma forma ali bem massiva mesmo, né? Não maçante, massiva. Né? Para você ter uma ideia, já estão há 3 aulas em João capítulo 8. Para você, como que é esmiuçado o negócio. Então eu incentivo você também, querido, se você tiver a oportunidade de estar aqui para você aprender mais da palavra de Deus. E tem sido realmente extraordinário, pelo que eu tenho perguntado e ouvido falar, né? Então, se junta aí o pastor Cristian e o pastor Marcos juntos dando aula. Irmãos, é coisa séria, viu? E temos a terça também hoje. Hoje nós estamos trazendo assuntos assim para equipar a nossa igreja, para que nós possamos conduzir um povo, conduzir uma galera, vamos dizer assim, na linguagem mais jovial, né? Conduzir uma cidade, porque você crê que você foi chamado para conduzir uma cidade para o Senhor Jesus? Você crê nisso? Poxa, pastor, mas eu acho que eu não sou capaz. Irmãos, eu digo para você que você é capaz. Eu digo, além disso, eu digo que você foi chamado para isso. Amém? Então, o tema de hoje é liderança e influência. Por que nós vamos falar disso numa terça-feira, irmãos? Porque eu e você temos um norte a seguir. Eu e você temos algo deixado por Jesus, para mim e para você, para que a gente possa cumprir aquilo. Isso chama-se ide. Amém? A palavra diz assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então, todos nós precisamos, em algum momento da nossa vida, exercer influência sobre algo ou alguém. E se Jesus deixou isso para mim e para você, é porque Ele conta conosco. Poxa, então Ele precisa contar com o pastor Diego só, com a pastora Tayana, com o pastor Lucas, com o pastor Marcos, com o pastor Cristian? Não. Ele conta com toda a igreja, todo o corpo de Cristo, para que eu e você façamos a obra dEle na terra. Então, queridos, para que a nossa igreja tenha mais pessoas, a gente nunca olhou para essa ótica. Nunca o que a gente fez aqui foi para que a gente tenha que ter mais pessoas. Precisamos fazer uma oferta aqui para que a igreja tenha mais dinheiro. Nunca foi com esse intuito, vocês conhecem o nosso coração. Amém, queridos? Sempre foi com o intuito de ensinar, com o intuito de prover para que o reino cresça. E para isso, irmãos, a igreja ela conta com todas as tarefas. Então hoje tem pessoas servindo a igreja na segunda-feira, tem pessoas sendo cuidadas na segunda-feira, através da palavra de Deus, do ensinamento, do pastoreio. Tem pessoas que estão aprendendo mais na terça. Tem pessoas que estão na quarta-feira abrindo as suas casas, para que exista uma cela, onde pessoas vão ouvir a palavra de Deus. Pessoas que não serão alcançadas pela igreja. Amém, queridos? Então cada um pega numa ponta, mas no final a gente costura uma rede. Esse é o intuito nosso como igreja. Então cada um, irmãos, de vocês que estão aqui sentados hoje me ouvindo, e entenda que você foi chamado para coisas grandes no reino de Deus, e não permita que o diabo jamais diga isso ao contrário para você. Amém, irmãos? Entenda que você é extraordinariamente um fenômeno na mão do Senhor, para que você possa conduzir pessoas aonde? Aos céus. Amém? Esse é o nosso chamado. Podemos dizer que essa é a nossa maior tarefa sobre a terra. Podemos dizer, irmãos, que esse é o nosso plano A. Servir ao Senhor e conduzir pessoas para perto de Deus. Agora você diria aleluia. Amém, irmãos? Por quê? Porque quando a gente fala sobre liderança e influência, as pessoas podem pensar assim: poxa, mas eu não lidero nada.
poxa, mas eu já passei da fase, já passei da idade. Não, queridos, não. Todos nós, até o dia da nossa morte, temos uma tarefa a cumprir, que é ir por todo mundo, pregar o evangelho e fazer discípulo por todas as nações. Então que essa palavra possa pegar você por dentro nesses dias. Nós teremos aqui semana que vem o Summit Voluntários, o voluntário já foi, o Summit Degustação. Nós vamos ter um evento sobre liderança, queridos, muito grande, ele é nível internacional, todo mundo faz e participa desse evento, e que você possa estar aqui na terça que vem, que você faça a sua inscrição também, ali na saída, não tem custo, tá? Mas vai falar sobre liderança. Então esse mês inteiro vamos falar sobre liderança no reino de Deus. Então semana que vem, na terça mais, nós vamos ter ali o Summit Degustação, e na última semana, na última terça-feira desse mês, teremos um Summit Degustação somente para mulheres. Está aqui, ó, dia 12, Summit Degustação para todo mundo, toda a igreja, gratuito, amém, queridos? E dia 26, somente para as mulheres, queremos ver todas as mulheres aqui, fechou? É necessário fazer a inscrição. Então vamos lá, entendido o recado? Queridos, falar sobre liderança e influência não é somente para quem está à frente de uma célula, à frente de um ministério, à frente de uma família. É mostrar que nós temos que influenciar as pessoas para estarem mais perto de Jesus. Você crê nisso? Você crê que foi chamado para isso? Sim ou não? Então você tem que ser posicionado para isso. Então, queridos, amanhã, hoje mesmo, você vai ter a oportunidade de apresentar Jesus para alguém. Mas, irmão, só tem influência sobre uma outra pessoa, aquela pessoa que acredita naquilo que está falando, aquela pessoa que entende daquilo que está falando. Então, eu e você precisamos entender que para nós ganharmos pessoas para Jesus, algo tem que brilhar em mim para que aquela outra pessoa veja. Não tem como, irmãos, eu ganhar alguém, influenciar alguém para Jesus, para o reino de Deus, se nem a minha própria vida foi influenciada para aquilo. Então nós estamos falando um pouco aqui sobre liderança e influência, mas sobre restauração de paixão. Querido líder, se você hoje lidera uma célula, se você faz parte de um ministério, se você hoje tem a oportunidade de pregar aqui na frente, se você hoje terá a oportunidade de estar aqui na frente, eu não sei qual que é o seu entendimento sobre isso, mas queridos, você tem ali já a oportunidade, a chance e a tarefa de exercer essa influência sobre as pessoas. Para que Jesus seja conhecido sobre toda a terra. Ele chamou pessoas para fazer essa tarefa. Ele chamou a igreja Comunhão em Vida para fazer essa tarefa. Você pode dizer amém? Por isso que eu reafirmo aqui que eu e você, todos nós, temos a chance, irmãos, de sermos influentes no reino de Deus, falando de quem? Jesus. Esse é o nome que nós temos que proclamar todo o tempo. Ok? Então o objetivo aqui é falar sobre o reino de Deus. Você talvez lidere algum ministério, talvez você lidere algum grupo, lá na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho, na sua igreja mesmo. Eu não sei onde você está inserido. Talvez você lidera um setor no seu trabalho, ou talvez você não lidera nada disso, mas você lidera uma família. Se você hoje, pai, se você mãe, está à frente de uma casa, de uma família, você já tem ali essa tarefa muito forte, de conduzir os seus filhos, de influenciar os seus filhos, para que ele veja Jesus em nós. Essa é a grande tarefa de um sacerdote, de um pai, de um chefe do lar, de uma mãe que vai edificar a sua casa. Quando a gente fala sobre edificar a casa, o marido ser o chefe do lar, nós estamos falando sobre, principalmente, irmãos, influenciar aqueles que estão ao nosso redor. Falamos um pouco sobre isso aqui no domingo. O Naamã, ele era leproso dentro de casa, e lá fora ele era um general, era o comandante, na verdade, de um exército muito poderoso. Isso mostra uma glória lá fora, mas dentro de casa uma lepra muito grande. Então nós precisamos influenciar. Vamos começar por baixo. Primeiro que você pensa ali, que está mais perto de você, depois você pensa em influenciar lá fora. Nossa palavra hoje, profética, eu quero entrar um pouco nisso, é sobre restaurar altares, para que famílias sejam fortalecidas. Isso demanda influência. Queridos, olha só como que eu quero que os meus filhos, a minha filha, caminhem na presença de Deus, se eu não demonstro aquilo, se a minha atitude não demonstra influência para aquilo. Só mostra o contrário.
Se hoje, irmãos, eu quero ser um líder lá fora, um influente lá fora, falando de Jesus, porque nós vamos falar sobre isso aqui, amém? Eu não quero trazer para o lado um chefe na empresa, não. Estamos falando sobre ser líderes influentes para que o reino de Deus cresça. Amém, queridos? Falar um pouco com o líder de célula que está aqui, ou que vai me ouvir depois, que está sendo gravado. Queridos, não tem como aquilo que eu estou fazendo, a minha célula, ou meu ministério, ou onde eu estou inserido, multiplicar, crescer e ser visto, se eu não tenho influência. E aqui eu estou falando de presença de Deus. Eu não tenho o mínimo, queridos, de busca sobre aquilo. Fica difícil, não fica? Agora, quando você é explosivo no Espírito Santo, quando você tem a presença do Espírito Santo, quando você busca incessantemente, queridos, o que você fala vira uma fagulha. A influência é derramada pela sua boca. Porque nós somos chamados para sermos influentes no reino de Deus. Amém, queridos? Então fomos chamados para quê, pastor? Influentes em quê? Todos nós fomos chamados para ir e fazer discípulos. Abra sua Bíblia, por favor. Mateus capítulo 28, verso 19. Quem está entendendo, diga amém. Vamos lá? Esse texto é um norte para nós que somos e queremos seguir a Jesus. Todos encontraram, é importante que todos nós possamos ler juntos. Diz assim, portanto, 28, verso 19. Você pode ler esse texto aí em voz alta, por favor? Vamos fazer essa dinâmica aqui? Cada um na sua versão, vai ser legal, né? Uma pessoa só, lê para mim, por favor. Amém. Bate com a sua Bíblia aí ou não? Glória a Deus. Então existe aqui, irmãos, um chamado para nós, ou um envio para nós, mas talvez é algo que não nos agrada muito escutar. Mas existe um mandamento, existe um ensinamento, existe um envio para mim e para você. Então, hoje nós como igreja estamos fazendo isso. Nós estamos, igual eu falei, cada um numa ponta, cada um fazendo de uma forma, cada um fazendo uma parte ali, mas que Jesus seja reconhecido. Esse é o nosso objetivo principal de tudo que nós fazemos. Irmãos, se aquilo que eu faço, se aquilo que você faz na quarta-feira ou no sábado na sua cela, ou no seu ministério, ou se você vem aqui na segunda-feira, ou se você vem aqui na terça, ou no domingo, irmãos, se tudo que nós como igreja fazemos, não exaltar o nome de Deus, e não fazer com que pessoas conheçam a Jesus, nós estamos fazendo algo errado. Então, irmãos, não é tarefa fácil influenciar e nem liderar. Mas nós temos esse chamado, nós temos essa potência dentro de nós para que a gente consiga sim exercer o que nos é mandado, que é ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura que você encontrar. Amém, irmãos? Então acredite que você tem influência para fazer isso. Como que essa influência é conquistada, irmãos? Na oração, no jejum e no treinamento, na leitura da palavra, na meditação dela de noite. Perguntaram para um grande evangelista chamado John Wesley. Talvez você não, pelo nome assim você não conheça, mas esse homem ele foi um grande evangelista na Inglaterra. E aí a gente olha a figura de um cara que era muito influente só no falar, irmãos. Ele não tinha uma igreja, era nos tempos muito, muito antigos, não existia microfone e tal, mas ele ia para a praça, subia num caixote e atraía multidões, sem Instagram, não tinha banner dizendo que ele ia estar naquela praça. Enxerga o cenário, não tinha. A história dele conta que ele tinha que evangelizar andando de cavalo durante 5 horas, 6 horas seguidas. Então, irmãos, o que acontece? Perguntaram para ele assim, cara, o que você faz para atrair multidões? Ele disse assim, olha, eu me coloco em chamas e as pessoas vêm me ver queimar. Entenda, não tinha internet, não tinha a facilidade que existe, irmãos, mas o que tinha era uma vontade muito grande de influenciar através do Espírito Santo. Em Atos capítulo 2 acontece um negócio muito, muito louco, assim, muito, para nós hoje, um ensinamento.
Principalmente para você que acredita que você não tem influência diante da presença do Senhor. Em Atos capítulo 2, os discípulos estavam reunidos ali, clamando ao Senhor, pouco tempo depois que Jesus subiu aos céus, e acontece algo chamado Pentecostes. O Espírito Santo vem sobre eles e a palavra diz que eles começaram a falar em línguas estranhas. Mas o detalhe é que as pessoas que estavam ali, os principais ali, os que andavam com Jesus, alguns deles eram pessoas improváveis diante dos olhos da sociedade. Quando eles começaram a falar em línguas, as pessoas falavam assim, olha, quem ensinou esses homens iletrados a falar nosso dialeto? Quem ensinou? Esses caras eram pescadores. É o que aconteceu ali na região onde aconteceu os Pentecostes. A palavra era essa, quem ensinou esses homens iletrados a falar a nossa língua? Tão bem. Aí uns se levantam e dizem assim, olha, eles estão fazendo isso porque estão bêbados. Mas irmãos, esses homens influenciaram toda uma geração, continuam influenciando hoje através da palavra. Por quê? Porque o Espírito Santo desceu sobre eles como promessa de Jesus e algo extraordinário aconteceu. Eles influenciaram através do Espírito Santo. E nós estamos falando sobre liderança e influência no reino de Deus. Porque, irmão, se hoje eu quero liderar alguma coisa dentro da igreja, fazer parte de um ministério, para que o intuito nosso como fazer parte do ministério não é somente preencher, vamos pegar o exemplo do louvor aqui. Não é preencher o teclado que vai ficar sem teclado, vai ficar sem contrabaixo, vai ficar sem guitarra. Esse não é o objetivo de ministrar o Senhor, ou é? Nunca foi, queridos. O objetivo é engrandecer o nome do Senhor. É adorar e fazer com que o nome dele seja engrandecido. Tudo que nós fazemos tem que ir para esse lado. E nesse texto de Atos 2 mostra que pessoas que eram consideradas como analfabetas conseguiram influenciar um monte de gente. A palavra diz que na primeira pregação, quando as pessoas falam que Pedro estava bêbado, estão assim porque eles estão bêbados. A palavra diz que Pedro se levanta, prega sobre arrependimento e naquela mensagem se converte em 3.000 almas. É muita gente, não é? Numa mensagem só, um homem que era pescador, tido como analfabeto, mas que tinha o Espírito Santo a seu favor. Amém, irmãos? Então, diante desse texto, se você duvidava sobre a sua potência e capacidade, não duvide mais, amém? Creia que você tem capacidade para influenciar, cheio do Espírito Santo. Esse foi o nosso tema de igreja do ano passado, enchei-vos do Espírito, em Efésios 5:18. Então, queridos, isso continua para nós. Morreu, não tem mais a palavra, mudou, então morreu isso dentro de mim? Negativo. Só tem que ser aumentado. Mas o grande erro, irmãos, da sociedade, vou pegar a igreja, é que as pessoas querem influenciar, querem ser, talvez, influência para outras pessoas sem um pingo de Jesus. Talvez eu quero vir aqui no domingo pregar para vocês como igreja, trazer uma palavra, sem um preparo, sem... Eu vi uma frase uma vez de um pastor bem legal que dizia assim, cara, eu não preparo a mensagem, eu preparo o vaso. E a mensagem vem. Mais ou menos assim, né, pastor Christian? Fala assim, pastor Christian, aí, quando ele vai pregar domingo, você está pronto? Ele fala, nasci pronto. Então, queridos, é mais ou menos isso, nós somos igreja, você tem um chamado. Acabei de falar aqui, Mateus 28, nós temos um chamado para fazer. E ainda é tempo de nós executarmos isso nas nossas vidas em prol do reino, amém, irmãos? Glória a Deus. Queria trazer para vocês o primeiro exemplo, baseado na liderança de Jesus. Paciência para ter repercussão e retorno. Não sei se você já enxergou isso aqui, analisando os evangelhos ali, mas para que nós sejamos pessoas que tenham influência, que liderem outras pessoas, irmãos, é necessário ter a paciência para que venha a repercussão e o retorno. Jesus começou o seu ministério com 30 anos de idade. Com 12 ele já estava discutindo a palavra com homens da lei. Homens que carregavam ali e estudavam dia e noite a palavra. E ele estava, desde menininho, discutindo com aqueles homens sobre a palavra. Tempo que o pai e a mãe dele perderam ele ali, ele estava discutindo com homens
uma estatura bem grande já em relação à palavra. E olha só, ele esperou 30 anos, irmãos, para que o ministério dele fosse iniciado. Em vários milagres ali você vai ver que Jesus fala assim, olha, vá, você está curado, mas não fala quem te curou. O primeiro milagre de Jesus foi a transformação de água em vinho. Ele diz ali para a mãe dele, olha, o que tenho eu com você, mulher? Ainda não chegou a minha hora. Então, queridos, nós percebemos que é necessário uma paciência. Às vezes a gente quer sair atropelando tudo, às vezes a gente não tem preparo nenhum. Por exemplo, eu sempre falo isso aqui para o pessoal que vem me procurar, que quer fazer evangelismo lá fora. Porque as pessoas querem, talvez é somente, talvez o entendimento dele de ser visto ou de fazer algo pelo reino, mas sem o entendimento. Aí a gente vai lá no alicerce, mas você tem preparo para isso? Você tem entendimento para isso? E se manifesta um demônio, e se acontece isso, se acontece aquilo. Você percebe, irmãos, que aquela vontade de fazer não passava de como dizia diz meu pai, não dizia, né? Está vivo ainda. Como diz meu pai, não passa de um fogo de palha, queridos. Então, é necessário ter a paciência para que o resultado venha. Amém? Estou sendo claro aqui? Vocês estão entendendo esse primeiro ponto, então? É preciso perseverar, irmãos, não desistir no meio do caminho. Cristo foi colocado à prova várias vezes durante a sua vida e soube esperar o melhor momento para mostrar ao mundo a sua missão. Vocês entendem que cada um de nós aqui temos uma missão? Deus já te mostrou o que você precisa fazer em relação a alguém. Talvez você tenha orado para uma pessoa para que ela se converta. Irmãos, é necessário paciência e persistência para que o resultado apareça. Eu sei de pessoas que oraram pelo cônjuge por mais de 20 anos, irmãos, e aí apareceu a situação e a oportunidade necessária para que aquilo acontecesse. Talvez você já viu alguma coisa parecida com isso aqui, irmãos. Então, é necessário ter paciência, mas nesse mesmo tempo da paciência, para que venha a repercussão e o retorno, é necessário nós prepararmos o vaso. Então todos nós aqui, talvez a grande maioria aqui, está envolvido com algo no reino de Deus. Quando eu falo envolvido com algo no reino de Deus, não estou falando necessariamente da igreja. É bom sim, é importante, nós queremos que você trabalhe na igreja e trabalhe bastante, amém, irmãos? Não a ponto de sair o couro, mas que você trabalhe bastante. Então não adianta eu querer ser uma pessoa explosiva lá fora, uma pessoa que eu oro, acontece, eu convido, a pessoa converte, eu oro, a pessoa converte. Queridos, é necessário um preparo e ter paciência para que venha o retorno necessário para nós. Quando o pastor Fábio foi embora, dia 15 de dezembro de 2018, tivemos um culto aqui, e um pastor veio, colocou a mão no meu peito e falou assim, eu profetizo que haverá um crescimento de 10 em 1. Quem não fica feliz com a palavra dessa? E eu já imaginei, olha, a finança 10 vezes mais, uau. Nós estávamos com mais ou menos 400 e poucos membros, foi 10 vezes mais, 4.000. É top ou não é? Porque o coração é enganoso, irmãos, você pensa só na estrutura. Um ano depois, em novembro, quase um ano depois, um monte de coisa acontecendo, nem tinha entrado a pandemia ainda. Eu falei, mas Jesus, aonde está aquela promessa? 10 em 1, crescer 10 vezes em um ano, isso quer dizer, né? Profetizo que vocês vão crescer 10 vezes mais em um ano. Aí Deus falou assim, e quem disse que é estrutural? Porque o nosso coração é enganoso. Eu pensei na estrutura. Ele falou assim, o crescimento está dentro de vós, está dentro de vocês, porque uma igreja forte precisa de uma liderança forte. Uma liderança preparada. Eu vi isso essa semana, eu assisti muita TV, eu falei assim, hoje não vou assistir TV não, vou assistir uma palavra. Eu liguei um podcast onde o Bruno Morada está entrevistando o pastor Luciano Subirá. E em determinado ponto do ministério dele, com 18 anos, ele já tinha lido, não sei, mais de 400 livros, já estava pregando para mais de 2.000 pessoas, com 18 para 19. Diz que certo tempo depois ele sofreu um acidente de carro, e ele entendeu que aquilo ali foi um jeito de ele parar o ministério dele. Por quê? Porque o próprio ministério que ele estava gerando ao redor dele, que não era Deus que estava fazendo,
Deus estava preparando ele para algo e ele estava acelerando o processo. Ele entendeu, irmãos, que o peso do próprio ministério dele ia sucumbir ele. Então, queridos, é necessário persistência, paciência para que as coisas aconteçam. Nós temos que deixar de ser pessoas imediatistas. Eu fiquei 20 anos, irmãos, entendendo, nós falamos sobre isso aqui 4 semanas que passou. Eu não entendia, não queria fazer, mas eu comecei a devolver o dízimo ontem. Eu quero que as coisas aconteçam hoje. Eu começo a cobrar a Deus, sabe, sem aquela paciência de ver os frutos crescendo. Alguém aqui planta uma árvore frutífera e já começa a desfrutar dos frutos amanhã? É mais ou menos 4 anos para dar o primeiro fruto. Dependendo da espécie, dá mais cedo. Queridos, paciência para que as pessoas vejam em você a luz que há da parte de Jesus, amém? Você crê nisso? A palavra diz, brilhe a luz que há em vocês, mas que as pessoas, através dessa luz, reconheçam o Pai que está no céu. Tenha paciência, irmãos, tenha persistência, mas não desista de conduzir pessoas para mais perto de Jesus nesses dias. Amém? Segundo ponto, irmãos, confiar em si mesmo. Você confia em você mesmo? Sim ou não? Esse é um ponto muito importante. Sabe por quê? Porque vai vir muita enxurrada de coisas no seu ouvido para que você desista daquilo que Deus colocou no seu coração. Talvez, irmãos, você ora pelo seu cônjuge, ou talvez você ora pelo seu filho, irmãos, e a palavra que vem, talvez que não tem mais jeito, talvez que não, já se foi, talvez a palavra é divorcia mesmo, entrega o papel, talvez a palavra é desiste. Irmãos, você precisa confiar em você mesmo, naquilo que Deus colocou no seu coração, para que você seja um líder influente no reino de Deus. Amém? Costumo dizer isso aqui, nós acreditamos, irmãos, como pastores aqui, como liderança aqui, que Deus que nos provê tudo. Nós acreditamos que é Deus quem faz, irmãos, mas como foi, isso é até um testemunho, mas fica para outra hora, mas como foi difícil passar por esse tempo de pandemia. Já tinha tido essa conversa com Deus em novembro de 2019. Falei, Deus, cadê? Aí dezembro, janeiro, fevereiro começa um estardalhaço no mundo inteiro, irmãos, como, meu Deus, que situação. Foi ou não foi complicado? Irmãos, a gente não acredita no que Deus colocou na nossa frente, a gente não acredita no que Deus colocou para a gente fazer, irmãos. Você que é líder aqui na igreja, se você não acreditar, irmãos, que existe um chamado de Deus da sua parte, que existe, irmãos, algo para você fazer em relação àquelas pessoas, irmãos, eu nunca vou assumir responsabilidade de nada, e eu sempre vou desistir das coisas, porque o ser humano é bom para desistir das coisas. Nós esquecemos dos textos, por exemplo, esperei com paciência no Senhor, e o Senhor vai me ouvir e me ouvirá. Miqueias 7,7, eu, porém, esperarei no Senhor, o Deus da minha salvação, e o meu Deus me ouvirá. Queridos, acredite em você mesmo, porque Deus colocou algo em você, Deus te deu palavras, Deus te deu promessas para que você possa seguir adiante. Porque se eu não confio em mim mesmo, irmãos, eu sou uma pessoa que mais tem recorde de desistência nessa terra. E a gente deixou de acreditar em nós mesmos, irmãos, e a gente não acredita em nós mesmos, e a gente quer que as pessoas acreditem em si. A gente vai se tornar uma liderança vazia, com palavras vazias, somente cumprindo, irmãos, uma tabela. Poxa, eu tenho que fazer, né? Quarta-feira, hoje, 7h30, tem que fazer. Poxa, é sábado. Cara, podia estar pescando, mas eu tenho que fazer. Não acredito, irmãos, que aquilo vai mover Deus e Jesus através das pessoas. Através de mim para as pessoas. Sabe, irmão, que isso seja uma convicção dentro de nós. Eu fui chamado para fazer isso aqui. Se eu estou servindo, deixa eu pegar como exemplo o acolhimento hoje, estou servindo, cara, isso aqui é para mim. Isso aqui é meu. Deus me deu. Ah, mas você não serve para pregar o evangelho. Cara, Deus me falou que sim. Eu vou melhorar, vai ser bom. Mas você não serve para ganhar vidas. Quem falou, irmão? Se a palavra diz isso aqui, está falado. Sabe por quê, queridos? Porque a primeira voz que vai bater no seu coração para que você desista das coisas é a do diabo. E ele é o pai, o dono, o inventor da mentira. Amém? Fique com a verdade, sempre. Acredite em você, acredite no que Deus colocou no seu coração.
e vai para o altar. Amém, queridos? Glória a Deus. Não escute as críticas, irmãos. Elas sempre vêm de pessoas que fazem menos, não se arriscam e são cheias de altivez. Pessoas que talvez não conquistam o que você conquista, não têm a audácia, deixa eu usar esse termo aqui, a coragem, deixa eu mudar, né? Audácia é um termo bem feio. Mas a coragem que você enfrenta, que você tem para situações, e aí vem a desmotivação, vem o desmotivar todos os dias. Queridos, não acredite nisso, amém? Deus colocou algo no seu coração, vai e faça, porque realmente existe um chamado para você nessa terra. Foi claro aqui nesse ponto? Amém? Coloquei um texto aqui, não um texto da Bíblia, mas algo que eu estava escrevendo isso aqui hoje, à tarde, eu me lembrei, irmãos. Por exemplo, vamos pegar em relação a uma igreja, em relação ao que você faz no seu trabalho. Tudo que você for fazer que vai demandar um espírito de liderança para que você faça, para que você siga, para que você aponte para um rumo, irmãos. Eu lembro de uma canção, uma música que tinha quando as pessoas iam... começou a Copa do Mundo, saiu uma musiquinha. Na musiquinha dizia assim, ó, na torcida são milhões de treinadores. E cada um já formou a seleção. Entenda, queridos, que existem muitas falas e muitos pensamentos ao seu redor. Então, se você não tem confiança naquilo que Deus te deu, aquilo que é para você fazer, aquilo que você tem que seguir fazendo, irmãos, você começa a desvirtuar tudo que Deus colocou no seu coração. Porque a gente começa a ouvir vozes, irmãos, que não é para a gente escutar. Isso é um sinal de que eu não confio em mim mesmo e naquilo que Deus me deu, colocou na minha vida e no meu coração. Talvez você não está entendendo o que eu estou dizendo aqui, mas o que eu quero dizer é, Deus, se você busca ao Senhor, se você tem o estilo de vida de adoração, de oração, de palavra, Deus confirma coisas no seu coração, queridos. É ou não é verdade? Já teve essa experiência, sim ou não? E quando Ele confirma alguma coisa no nosso coração, a gente às vezes é teimoso. Não, mas eu quero. Mas é para ser. Mas, filho, não é assim. Vem aquela certeza, mas não, mas o Senhor me falou. Quem disse que eu falei? Aí começa aquela discussão dentro da gente, né? Porque a gente quer, irmãos, nosso coração quer alguma coisa que não está nos projetos de Deus. Aí as coisas não acontecem, às vezes a gente está esperando em Deus, mas um negócio que eu criei para aquilo acontecer. Então essa palavra aqui, esse ponto 2, irmãos, é para aquilo que Deus confirmou no seu coração, para que você foi chamado para fazer. Amém? Ponto 3. Repita comigo, expectativas positivas sobre as pessoas. Aleluia. Jesus acreditava na transformação dos discípulos. Cristo sempre esperou o melhor das pessoas. Desconfiar das pessoas gera desmotivação e um permanente estado de alerta contra possíveis investidas agressivas de seus superiores. Digamos assim. Isso aqui, irmãos, veio muito forte no meu coração, porque se fosse algo fácil de fazer, você pregar, a pessoa se converteu, você convidou, a pessoa veio à igreja. Se fosse assim, mas todo mundo pensasse como você pensa, todo mundo fizesse conforme você quer, conforme você deseja, conforme você ensina, toda a igreja na face da terra seria gigantesca. Então por que isso não acontece? Porque existe uma dificuldade nisso aí. Existe uma dificuldade de uma influência, irmãos, a pessoa ora, jejua, busca, a pessoa tem Deus, e ainda assim, irmãos, é árduo o trabalho. Não sei se você já teve célula aqui, eu convidava 20, irmãos, chegava quarta-feira, não ia nenhum. Que frustração. Tinha vezes que você convidava 20, aparecia um, te convidava 10, você vai, meu Deus, não é? Sabe por quê? Mas porque existe a dificuldade. E a gente deixa de acreditar nas pessoas. Algo que veio muito forte, e isso Deus está moldando o meu coração, tem moldado, tem me ensinado, mas em relação à pastoreio, algo que eu aprendi, irmãos, é a questão do padrão. Eu falei isso aqui na nossa primeira terça mais, quando a gente retornou. O nosso padrão
faz com que a gente se afaste das pessoas, com que a gente desista das pessoas. Vou te falar uma coisa. Se eu não estiver disposto a lidar com pessoas difíceis, pessoas complicadas, se eu não estiver disposto a orar, a incentivar essa pessoa a chegar mais perto de Deus, se eu não estiver disposto a aturar certas atitudes, irmãos, eu não posso mais pregar Jesus. Porque tudo que Jesus mais fez foi isso. Ele veio assim para realmente fazer algo extraordinário, né? Ele sentava com as pessoas que eram os pecadores, ele curava no sábado. E as pessoas vinham, mas você não pode fazer isso, Jesus? Quem falou que eu não posso? Sempre indagava com sabedoria a pessoa e aquilo trazia uma mudança de mente em quem estava ao redor. Jesus caminhou por 3 anos, irmãos, com um cara que ia traí-lo. Na última ceia ele diz o seguinte: olha, alguém que está nessa mesa não tem parte comigo. O que vai fazer, faça depressa. E um dos evangelhos diz que nessa hora os caras ficaram assim: será que sou eu? Será que sou eu? Será que sou eu? Será que sou eu? Mas ele sabia, irmãos, e estava disposto. Quando Judas chega para fazer aquela parte famosa do beijo, entrega Jesus com um beijo, Jesus chama ele de amigo, irmãos. Olha só, vocês acham que Jesus ele era hipócrita? Vocês acham que essa fala de Jesus, ei, por que você veio ter aqui meu amigo? Esse amigo, aquele amigo que a gente usa hoje em dia, né? O cara é meu amigo. Quando de fato não é, irmãos, ele estava disposto a fazer aquilo. Chamá-lo de amigo quando de fato Jesus reconhecia Judas como um amigo, sabendo que ele ia traí-lo, que ele veio para trair ele com um beijo. E hoje, o que a igreja mais faz, irmãos, os líderes mais fazem é não confiar nas pessoas. Não dar crédito, não dar credibilidade para a mudança. Então, quando eu estava falando do padrão, o meu padrão tem feito eu matar as pessoas. Porque, irmãos, eu faço assim, talvez, olha só, vai existir 2 tipos de pessoas, as que fazem melhor que eu, amém? E as que fazem pior que eu. O meu orgulho, como líder, como um homem de Deus, faz o quê? O meu orgulho faz eu matar quem faz melhor, e faz eu matar quem é pior. Porque o que fez pior, não faz conforme o meu padrão. E o que faz melhor vai tomar o meu lugar. Vai aparecer mais que eu. Então o nosso padrão, queridos, tem feito a gente não acreditar mais nas pessoas como é para se acreditar. Então como que a igreja, queridos, vai conseguir ganhar as meretrizes, por exemplo? Pessoas que hoje se tornaram homossexuais. Pessoas que hoje, irmãos, falam mal da gente. Será que nós como igreja, como filhos de Deus, pessoas que carregam esse ídis nos ombros, estamos dispostos a passar por tudo isso? E aí que entra a liderança e a influência. Porque a gente costuma ver as pessoas na televisão, o pastor fulano de tal, o líder fulano de tal, o líder de louvor fulano de tal. Irmãos, todo mundo passou por muitas coisas. E estiveram dispostos a continuar mesmo diante das dificuldades. Então, irmãos, todo mundo que você vai colocar a mão, que você vai procurar, que você vai chamar, que você vai orar. Pode ser que, não todo mundo não, mas pode ser que a maioria não te dê o primeiro resultado que você espera. Aí a gente volta no primeiro ponto. Paciência para ver os resultados. Amém, irmãos? Glória a Deus. Um ponto importante dentro desse aqui é sobre acreditar nos improváveis. Davi foi um homem que foi consagrado rei desde pequeno, desde menino. E ele esperou o tempo certo para que ele fosse rei sobre Israel. Mas nesse tempo, o rei Saul começou a persegui-lo. Em 1 Samuel capítulo 22 acontece algo que é famoso também no nosso meio. Ele vai e se retira para uma caverna chamada Caverna Moriá. Tá certo? Ninguém nem se mexe, né? Caverna de Adulão, irmãos. Repita comigo, Caverna de Adulão. E nesse instante, junto com Davi,
Davi, num momento ruim, crucial da sua vida, sendo perseguido, talvez poderia ser morto. O rei estava procurando ele para matar. Nesse momento, irmãos, chega uma galera perto de Davi. Olha só quem chegou: os renomados da cidade, os advogados, os empresários, os caras ricos. Não, irmãos, quem chegou perto de Davi eram os que se achavam em aperto, os endividados e os de espírito desgostoso. 400 homens chegaram perto de Davi para ficar junto com ele naquela caverna. Davi estava numa situação precária, difícil, irmão. Mas ainda assim, a palavra diz aqui em 1 Samuel 22 que Davi se tornou líder deles. Se você continuar lendo a palavra, anote aí, você que está anotando, 2 Samuel 23, mostra que esses homens se tornaram um poderoso exército. E desses homens que estavam desgostosos, homens que não confiavam mais na própria vida, homens endividados, irmãos, aconteceu que esses homens se tornaram um grande exército. E 2 Samuel 23 você vai ver um negócio extraordinário acontecendo. Um exército de 800 homens vem contra o povo de Israel. Um homem só chamado Jabezão pega uma lança e mata os 800 sozinho. Depois disso veio Eleazar, que lutou até a sua espada ficar segura na sua mão, assim, ele não conseguia soltar de tanta cãibra na sua mão. E depois Samá, que defende um campo de lentilha contra um outro exército altamente treinado. O que isso mostra para nós, irmãos? Confiar nas pessoas, confiar que pode haver mudança, confiar que as pessoas que são desgostosas da vida, que são talvez endividadas, pessoas que não acreditam mais em si, podem voltar a ser um grande e uma grande mulher e um grande homem de Deus na terra. É nisso que nós temos que entender, que nós fomos chamados, irmãos, ir por todo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos, irmãos, não é do dia para a noite, custa, cansa. Depende de nós, irmãos, em que eu e você sejamos essa igreja, dispostos a todos os dias fazer algo a mais pelo reino de Deus. Ensinar as pessoas na palavra, queridos, nós precisamos disso hoje em dia. Homens e mulheres circulando pela cidade de Dourados que entendem da palavra, que vão trazer uma palavra de alívio para alguém. Olha, a palavra de Deus diz isso aqui. Olha, eu não tenho a resposta para você, mas a palavra de Deus diz isso aqui, ó. Olha, vamos para a palavra, diz isso aqui, ó. Olha, irmã, a palavra diz isso aqui para você, ó. Então vamos ficar firme na palavra. Isso, irmãos, é o maior nível de influência que nós podemos ter. Ser um influente dessa forma no reino de Deus é a melhor coisa que nós temos que fazer. Eu digo para você, esse é o nosso plano A. Eu não posso mais aceitar, irmãos, ser um líder na igreja, um líder onde eu estiver, seja aqui, seja na minha célula, seja no meu pequeno grupo. Não sei como que você vai se encontrar com pessoas para levar Jesus. Não tem como eu fazer isso sem Jesus, sem ser um exemplo, sem ter a influência dentro de mim. Eu posso, entenda, não estou afirmando, tá? Mas eu posso estar fazendo um sacrifício de tolo. Se não estou disposto a ter Jesus para pregar Jesus. Se não estou disposto, irmãos, como Paulo nos ensina, a sermos imitadores de Cristo, como Ele é imitador. Vai entrar ano, entra ano, sai ano, e eu não consigo prosperidade nessa área. Não tem como, irmãos, eu ser uma pessoa que lidero, pessoas que falam que sou influente, que sou líder e tal, que é o tema de que nós estamos tratando de hoje, se eu não consigo acreditar nas pessoas. Repita comigo assim, ó, não vai rolar. Amém? Já estamos quase encerrando aqui. Ponto 4. Repita comigo, humildade. Isso aqui falta na galera, irmãos. Isso aqui, vou te falar um negócio, viu? A falta disso aqui tem impedido a gente de ser imitador de Cristo conforme Ele nos ensina. Como hoje tem um povo soberbo, irmãos. Nós pregamos isso aqui domingo, a soberba, o orgulho que, cara, estava sobre Naamã, depois sobre a vida do rei Uzias. A soberba do rei Uzias, irmãos, fez com que, a gente falou isso aqui domingo um pouco, ele foi fazer um negócio que ele não foi chamado para fazer, ele foi fazer um sacrifício no altar do incenso. E aí chegou os sacerdotes, 80 sacerdotes nele chegaram e falaram assim, olha, você não pode fazer isso aqui. Ele se irou, nesse mesmo instante a lepra saiu na testa dele, e a palavra diz que ele morreu leproso.
É nesse ponto aqui, irmãos, que nós, como igreja, temos talvez falhado muito. Eu não acredito mais nas pessoas, aqui envolve um pouco de orgulho já, né? Talvez um pouco de falta de fé. Mas na questão da humildade, nós estamos falhando demais como igreja. Sabe por quê, irmãos? Somente o povo humilde, homem e mulher humilde, vão conseguir fazer o que é nos mandado fazer. Marcos capítulo 9, verso 35. Vamos abrir lá? Vou esperar você abrir para a gente ler junto. Aleluia. Marcos capítulo 9, verso 35. O que é humildade, irmãos? Capacidade de reconhecer a importância no outro. Olha só, o texto diz o seguinte: e Jesus, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último, e será servo de todos. Amém? Oi? Amém. Nós precisamos entender para que as coisas funcionem para nós. Precisa entender que quando eu falo de liderança e influência, irmãos, eu não estou falando somente de uma empresa, de um pastor da igreja. Nós estamos falando de todos nós, porque sem essa luz que brilha em nós não conseguimos exercer influência para que as pessoas conheçam Jesus. E isso aqui tem impedido, irmãos, o corpo de Cristo de fluir ainda mais. Sabe por quê? Porque não se vê mais servos, conforme esse texto nos mostra. Não se consegue mais ver pessoas que servem conforme Jesus mostra nesse instante. O mesmo Jesus que chega na casa e vai lavar os pés dos discípulos. Quando um discípulo diz para ele assim: olha, eu não quero que o senhor lave os meus pés. E ele diz assim: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Jesus que não implorava, mas que com ensinamento e com bondade e misericórdia ensinou que ele deveria servir primeiro, para que as pessoas entendessem que servir é o melhor caminho para ser influente. Se mesmo Jesus, irmãos, lá em Mateus capítulo 20, verso 28, ele mostra que ele não veio, essa é a frase que ele solta. Ele diz assim: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então, queridos, se eu e você não somos pessoas humildes, nesse ponto, para servir, para fazer com que o reino de Deus cresça através do meu serviço, da minha humildade, eu não consigo, irmãos, exercer nada sobre as pessoas. Eu não sei qual desses pontos aqui está chamando mais a sua atenção, o que mais está falando no seu coração, só que existe algo, irmãos, que nós precisamos entender. Nós, como igreja, precisamos buscar em Deus a nossa melhoria. Somente em Deus, irmãos. E isso eu estou dizendo para você que se interessa em ser um líder influente no reino de Deus. Poxa, pastor, acho que nós ia aprender a ser influente lá fora, irmãos. Deixa isso aí com os coach. Quando a gente fala no mercado de trabalho, amém? Nós somos um povo que somos chamados para fora. Igreja significa isso. Significa eclésia, chamados para fora. Queridos, você tem uma incumbência muito grande nessa terra. Entenda, irmãos, que você faz parte do plano de Deus para que o reino, para que o nome de Jesus seja reconhecido e engrandecido sobre essa terra. Então, talvez conforme nós fomos falando aqui, a minha oração durante o dia todo, hoje foi isso: Deus, que essa palavra venha quebrar mentiras dentro de nós. Mentiras de que eu não sou capaz, mentiras de que ninguém gosta de mim, mentiras de que eu não tenho utilidade. Meus irmãos, isso é tudo mentira do inimigo. Fato é sim que nós temos que buscar a melhoria em Deus, irmãos, igual eu falei. Não queira, irmãos, fazer algo no reino de Deus, para Deus, sem ter Deus. Isso é muito sério. Isso tem que nos trazer temor todos os dias, irmãos, de, poxa vida. Se você hoje já é uma pessoa que entende o seu chamado, e esse chamado não está em execução, queridos, isso tem que nos trazer temor.
Mas que hoje nós possamos voltar a ser pessoas que são humildes, que servem umas às outras, se possível lavar os pés. Que isso venha sobre a nossa igreja, amém, irmãos? Que isso esteja sobre a igreja de comunhão em vida. Você crê nisso? E 5 e último, a capacidade de compreender. O nome disso é, talvez para você, empatia. Nós vamos ficar sobre a compreensão. Queridos, volto a falar sobre padrão. Pessoas vão ser colocadas na sua vida para quebrar o padrão. Amém? E o que eu vou fazer se eu encontrar alguém que faz melhor do que eu? Imagine nós aqui, irmãos, como pastores, se a gente quisesse que todo mundo seguisse o nosso padrão de mensagem, de jeito de fazer, de jeito de falar. A gente engessa, a gente mata. A gente afoga os 5 ministérios. Então cada um vai fazer de um jeito, amém, irmãos? Você crê que vai aparecer pessoas na sua vida que vão fazer melhor do que você? Sim ou não? Você crê que vai aparecer pessoas na sua vida que vão fazer pior do que você? E que a gente quebre esse orgulho, que a gente quebre isso, que a gente tenha a capacidade de compreender primeiramente a nós, como o nosso coração é falho. Se você chegar amanhã no seu serviço, você que é funcionário, e tiver alguém esperando lá, alguém que você nunca viu, agora você vai se identificar com o que eu vou falar aqui, isso já aconteceu comigo várias vezes. E aí você chega para trabalhar, bate o ponto, a pessoa chega lá, aí chega o teu chefe. Ô fulano, esse rapaz aqui vai aprender, vai aprender o que você faz, tá bom? Meu irmão, traz um gelo no cara. É ou não é verdade? Ó, ensina ele certinho, tá bom? Meu irmão, a gente não sabe. Mas a primeira coisa que a gente pensa é o quê? Cara, vou ser mandado embora. É ou não é? Talvez você vai ser promovido. Mas aí a gente começa a quebrar aquela pessoa. A gente ensina de mau jeito. A gente não quer fazer. A gente não dá o caminho das pedras. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente é muito orgulhoso. É medroso. Não confia no prover de Deus para nós. Tem várias situações. Isso aqui, eu não sou psicólogo, né? Mas a gente entra em várias gavetas da mente aqui. Mas, irmãos, nós precisamos ter a capacidade de compreender o momento que a pessoa está passando, o jeito que aquela pessoa é. Irmãos, a criação, o ambiente que ela foi criado. A gente costuma ver isso muito na célula, né? Deixa eu usar esse termo aqui. Quando eu comecei a fazer uso do microfone, eu fui desenvolvendo algumas coisas. Irmão, eu tremia aqui na frente, assim, ó. Eu lembro que eu ia pregar com um blazer, eu abotoava aquele blazer e soltava umas 200 vezes na palavra. E ficava assim. Hoje não mais. Mas então, se eu sou uma pessoa que tem uma certa desenvoltura na mensagem, e eu deixo alguém na cela ministrar a mensagem, aquilo para ele é difícil. Talvez aquilo será o troféu da vida dele. E eu fico assim, cara, nós tão simples desse. Eu uso até palavras chulas, né, negócio besta desse aqui. A pessoa treme toda. A pessoa trava, toma para trás. Não, queridos. Cada um é de um jeito, nós precisamos compreender e entender que nós temos que levar todas as pessoas para perto de Deus. E esse chamado não é só do pastor Diego, dos nossos pastores aqui, esse chamado é para toda uma igreja, amém, irmãos? De formas diferentes, mas você vai chegar lá e você tem sim as pessoas que você vai tocar e trazer para Jesus. Isso é uma profecia aqui. Amém, queridos? Mas que você seja conforme as pessoas lá de Atos capítulo 2, cheio do Espírito Santo. Isso foi uma palavra que me confortou no meio da pandemia. Essa dentre outras, né? Mas essa palavra de Atos capítulo 2, porque assim, ó, nós ficamos totalmente amarrados, irmãos. A gente não tinha como fazer nada. Essa igreja desse tamanho aqui, a primeira vez que a gente fez uma transmissão foi aqui. Eu sentei aqui, o Alisson sentou aqui, os meninos estavam aqui. E a gente não sabia o que fazer, falando aqui, frio, gelado. A gente ficou durante 8 meses fazendo isso. Chegava, a gente montou a ilha ali, ficamos transmitindo ali da frente, falando para uma câmera. E eu ia para Deus, falei, Deus, tá difícil. Deus, e agora? Aí você enche de dúvida, irmão, se você devolve prédio, se não devolve prédio, o
O que vai fazer? É nessas horas, irmãos, que nós temos que compreender o que está acontecendo e colocar nossa fé em ação. E aí nesse momento, queridos, nesses dias veio essa palavra para mim de Atos. Ali naquele momento não tinha nada. Não tinha ministérios funcionando, não tinha célula, não tinha louvor. Talvez cantaram um hino lá, né, no gogó, mas não tinha louvor, não tinha nem nada, não tinha nada. Tinha somente um homem cheio do quê? Do Espírito Santo de Deus. Essa é a real influência que nós precisamos ter, queridos. E a palavra de Deus, ela está cheia desses exemplos para nós. Pessoas que não conseguiam falar, que Deus toca na boca com uma brasa e começam a falar. Pessoas que não conseguiam, eram gago, Moisés era gago, de falar pesado. E ele diz assim, mas eu enviarei seu irmão contigo. Não é por causa disso que você vai deixar de fazer a minha obra. Isaías era outro homem que tinha um palavreado pesado, a fala, a dicção. E ele diz assim, olha, mas não é por isso que você vai deixar de fazer a minha obra. Queridos, não sei qual que é a sua dificuldade, mas não é por causa disso que você vai deixar de ser um influente, um líder na obra de Deus. Você crê nisso? Sim ou não? Glória a Deus. Então, irmãos, o que eu quero dizer com tudo isso que eu estou falando aqui? Você nasceu para vencer, você nasceu para ser um influente, para ser um líder nessa terra. Eu não sei se você está exercendo o que você nasceu para fazer, eu não sei se você está protelando o que Deus chamou você para fazer. Eu digo que existem pessoas nessa cidade, nessa terra, talvez nas nações, irmãos, que dependerão de uma palavra que você irá levar para elas. Não somente eu, queridos, eu tenho orado, Deus, se é da tua vontade, não sei o que o Senhor quer que eu faça na minha vida, eu não sei se o Senhor quer que eu fique em Dourados, se eu vou embora, eu não sei, mas Deus, eu não quero deixar de fazer a sua palavra, a sua obra diante da sua palavra. E eu estou orando assim. Minha filha está com a Alice lá, eu falei, filha, pede para Jesus. Esse dia a gente foi na feira, quarta-feira passada, estava frio, a gente pegou o pastel e corremos para casa. Ela passou correndo assim, pai, oi filha, quero milho. Pede para Jesus, vamos embora. Irmãos, na mesma noite, meu irmão chamou a gente para comer um pucheiro. Eu falei, cara, não vou, porque o Jeto está febril. E aí, ele falou assim, então vou mandar para você. Mandou uma bandeja de pucheiro assim, ó. Foi usado por Deus, irmão. Não tinha janta. A gente aquela bandeja, tinha janta, a gente comeu tapioca, eu acho. Tapioca não é janta, né, gente? É assim? Olha só, aí naquele momento eu fui cavucar assim para pegar a carne, né, o ossão que fica embaixo, e veio 3 pelotas de milho assim, ó. São coisas simples, irmãos, mas que pede para Jesus, então faça isso todos os dias. Pede para Jesus colocar no seu coração, queridos. Está difícil, você não sabe como fazer, talvez você hoje não sabe como falar, mas queridos, peça para Jesus, coloca aquilo em oração, acredite nas pessoas, irmãos, se torne alguém mais perto de Deus, se torne alguém mais parecido com Jesus, conforme Paulo ensina, seja meu imitador, como eu sou de Cristo, irmãos, você vai ver como isso para você, que hoje é uma dificuldade, se tornará algo grandioso e uma bênção na sua vida e na vida de quem está perto de você. A questão, irmãos, é assim, ó, a gente está rodeado de palavras. A gente tem, hoje, igual eu falei, a gente está com muita atividade na igreja, cada uma de uma forma para você aprender, ser ensinado. Talvez você é uma pessoa que assiste muita palavra na internet. Queridos, o negócio é o seguinte, se nós só ouvirmos, a gente não começar a praticar a palavra, irmãos, a gente vai entrar ano e sair ano da mesma forma que nós começamos a nossa caminhada em Cristo. E você foi chamado para galgar cada dia mais a presença de Deus e estar mais perto dele todos os dias, queridos. Todos os dias. Não é somente no domingo, não é somente na terça-feira, é todos os dias. Amém? Estão me ouvindo? Estou sem retorno aqui, mano. Amém? Estão me ouvindo bem aí? Glória a Deus. Então vou falar um pouquinho mais alto, tá? Então vamos lá, irmãos. Só para a gente encerrar aqui, ó, algumas coisas que Jesus passou, eu marquei 2 aqui, dentre muitas outras que Jesus passou, para nós vermos que Jesus também tinha as suas dificuldades. Amém? Não preciso nem mencionar a ação da cruz, né? Alguém que quer ser crucificado? Sim ou não? Pois é, então não vou nem mencionar a cruz, mas Jesus, ele sofreu abandono da sua igreja. Em João capítulo 6, Jesus está pregando no deserto para uma galera de gente. Sabe por quê, irmãos? A palavra diz que Jesus era seguido por uma multidão. Quando a palavra diz multidão, ele não diz 10, 100 pessoas, é mais de 1000.
Sempre que houve as coisas que Jesus falou, que Jesus pregou, que Jesus multiplicou os pães, sempre era mais de 5.000. Pedro prega e 3.000 pessoas foram convertidas. Isso mostra que tinha muito mais que 3.000. Em João capítulo 6 está dizendo assim, olha, você tem que comer da minha carne e beber do meu sangue. Quem não fizer isso não tem parte comigo. E as pessoas falam assim, olha, esse cara aí, ó, não é o filho de José o carpinteiro? Talvez as irmãs estavam assim, mas foi ele que fez a raca lá de casa, fez a mesa lá de casa. Ele é o carpinteiro. Jesus diz assim, se vocês estão se escandalizando com isso que vocês estão ouvindo, o que vai acontecer de vocês quando me virem subindo aos céus? E Jesus, irmãos, continua pregando a palavra que é real. E eles dizem assim, Jesus, o que você está dizendo para nós é muito duro. Quem pode ouvir? Nós vamos embora. E Jesus, irmãos, foi abandonado pela sua própria igreja. A galera foi embora, mas só ficou, sabe quem? Os 12. Jesus diz assim, e aí vocês também não querem ir? Vocês também não vão? E aí Pedro fala assim para Jesus, para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? É disso que se trata, irmão. Seja líder, seja influente, mas não deixe faltar sobre você a presença do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque sem isso, irmãos, nós não faremos nada. Sem a presença de Deus em nós viveremos uma vida de sequidão, queridos. Isso não é para nós não, amém? Amém? Fique de pé no seu lugar, quero encerrar com uma oração com vocês. Outro ponto que eu coloquei aqui sobre o sofrimento de Jesus, irmãos. Mateus capítulo 26, verso 39, Jesus se ajoelha no jardim, soa gotas de sangue. Jesus, irmão, Jesus. Ele diz assim, Pai, se for possível, Senhor, só se for possível, afasta de mim esse cálice. E essa resposta sobre essa oração está em Isaías 53, porque Deus diz que Deus agradou moer Jesus na cruz. Isaías 53 diz assim, ele foi levado como uma ovelha muda ao matadouro, foi xingado, foi esbofeteado, foi cuspido e não falou uma palavra, porque Deus, seu Pai, agradou-se em moer Jesus na cruz. Por que essa palavra diz isso, irmãos? Porque nós precisamos entender que Jesus sofreu. Jesus suou gotas de sangue, Jesus teve medo, ora ao seu Pai para que esse cálice seja passado dele. Ele enfrentou aquilo, conforme a palavra de Deus nos mostra. Esse Jesus, quando foi aos céus, ele trouxe para nós esse entendimento. Cara, agora eu estou indo. Vocês vão ficar com o Espírito Santo, vocês vão ficar com o Consolador, mas vocês têm uma incumbência muito grande nessa terra. Vão por todo mundo e preguem o Evangelho, façam discípulos. Então, queridos, isso é para a igreja. Isso é para mim e para vocês. Se você recebe isso, diga assim, isso é comigo, Jesus. Você recebe isso? Amém? E olha só.